que ele está construindo. Pedro, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, né, a longa viagem que você fez e esteja conosco nessa noite. A gente lhe recebe de braços abertos, tá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro. Eu queria agradecer a vocês estarem me recebendo aqui na casa de vocês para a gente compartilhar, trocar algumas informações sobre psicologia clínica, sobre essa parte da clínica social, tá bom? Eu vou falar um pouquinho também sobre empreendedorismo, a importância de vocês que são jovens estudantes, que vocês que logo serão também jovens psicólogos, que vocês tenham uma visão diferenciada para que a gente possa ter, digamos assim, uma atuação mais efetiva realmente na nossa realidade, nas nossas cidades, tá bom? Primeira coisa que eu queria começar falando para vocês é que é muito diferente quando a gente chega na nossa prática clínica de verdade e é muito diferente o que a gente encontra lá, né, os pacientes reais, os casos reais, daquilo que a gente vê nos livros, daquilo que a gente vê na faculdade, tá bom? Então, por exemplo, eu me lembro que na minha época de estudante existiam muitas coisas que eram as discussões teóricas, os modelos de determinados autores clássicos e os mais famosos. Eu imagino que deva ter isso daqui, isso é importante também, mas eu queria dizer para vocês que realmente quando a gente chega na prática é diferente, né? Assim, a gente tem uma outra linguagem, essa linguagem ela não é mais utilizada, a linguagem que vocês vão conhecer dos casos, digamos assim, mais clássicos, né? Termos como obsessão, termos como psicose, termos como histeria, são termos que não são mais utilizados na atualidade da clínica, né? É muito mais comum você encontrar casos, você encontrar uma sintomatologia que caminham para termos como ansiedade, termos como depressão, síndrome do pânico, ainda que a gente possa estabelecer esse vínculo, esse link com as terapias clássicas, com os modelos clássicos. É importante a gente pensar que a psicologia está mudando o tempo todo, está evoluindo, novas visões, novas formas de se fazer psicologia, novas abordagens vão surgindo o tempo todo. E é importante a gente não ficar conectado, a gente não ter na nossa mente um modelo de fazer psicologia e a gente querer que a realidade se molde àquilo que a gente quer. Claro, cada um pode fazer o que quiser. Se você quiser ter esse modelo anterior, esse modelo antigo, que não se adapta mais às nossas necessidades de hoje, o que vai acontecer na prática é que você vai ter dificuldades, né? Claro que não todos, talvez um ou outro consiga ser bem sucedido, uma pessoa que tem um poder de investimento maior vai conseguir se colocar no mercado, né? Mas eu sei que essa não é a realidade de todos, assim como não é a realidade de todos ter inclusive condições para pagar uma psicologia clínica como se deveria ser, né? Então deixa eu falar um pouquinho da minha experiência. Eu trabalho em uma instituição de saúde e as instituições de saúde elas têm por obrigação a necessidade de seguir aos modelos da ANS, a Agência Reguladora, a Agência Nacional de Saúde e serviços complementares à saúde, né? Não sei se é exatamente isso que significa a sigla, mas qual é a ideia aqui? É que tem uma regra, tem um modelo que precisa ser seguido e ele já começa sendo um modelo totalmente diferente do que vocês conhecem. Por exemplo, tenho certeza que vocês têm mais ou menos um modelo de que uma sessão de psicologia deve durar o quê? 50 minutos, 1 hora, não é isso? E o modelo da ANS é um modelo de 30 minutos. A gente tem que atender a pessoa dentro de uma perspectiva de um atendimento de 30 minutos, né? E a cada 30 minutos é feita ali uma mudança de pacientes e a gente vai atendendo uma série de pacientes naquele horário que a gente se propõe a trabalhar, né? A princípio, quando a gente começa, isso é um impacto, né? Mas eu acredito que tudo na vida é uma questão da gente aprender a como lidar, aprender a funcionar num modelo diferente, né? Eu já estou há um bom tempo, eu já estou formado desde 2004 e trabalho nesse modelo desde então. Então eu acredito que assim, cada etapa que a gente vai passando, a gente vai aprendendo coisas diferentes, a gente vai aprendendo, são ciclos que vão acontecendo e que vão gerando mudanças internamente e a gente vai aprendendo a lidar com aquilo que a gente vai passando, né? Então eu queria partilhar um pouco dessa experiência com vocês e também queria, depois no final, abrir para que dúvidas possam surgir, né? Um outro ponto importante que eu estou percebendo que tem acontecido, eu vou trazer um pouco essa discussão aqui para vocês, né? É que a gente precisa ter Pronto, deixa eu começar por esse ponto.
existe uma demanda psicológica muito grande, existem muitas pessoas precisando desse serviço da psicoterapia, da psicologia, e muitas vezes a pessoa esbarra nessa dificuldade, né, de não entender a importância do serviço psicológico. Eu acho que não é nem não ter, é muito mais não entender, né? Porque, por exemplo, muitas vezes eu já tive contato, né, com vários pacientes, muitas vezes eles chegam para mim dizendo que, por exemplo, pagaram uma consulta com um psiquiatra particular e essa consulta ela vai para uma média de 300, 400, 500 reais por uma sessão, né? E aí a gente se pergunta, mas por que tem esse dinheiro para pagar para o psiquiatra e não tem esse dinheiro para pagar o atendimento psicoterapêutico, né? Dentre vários fatores, acredito eu que porque as pessoas não entendem a importância do serviço que a gente tem a oferecer. E eu acredito que a gente também, como profissão, a gente como profissionais, vocês como estudantes, a gente às vezes se concentra muito naquilo que não é importante e a gente perde de vista uma coisa que é muito importante, que é a gente poder construir um futuro melhor, uma visão melhor para a nossa profissão. Eu acredito que a psicologia é sim uma das profissões do futuro, é uma das profissões que mais cresce, que mais tem possibilidade da gente fazer a nossa vida, viver de uma maneira boa, inclusive empreender, fazer acontecer a nossa vida dentro da área que a gente tanto gosta, né? Que vocês estão aqui todos estudando psicologia, uma grande quantidade de estudantes aqui comigo hoje. Então eu queria dizer para vocês que a psicologia está crescendo, assim como cresce a demanda de pessoas, cresce a necessidade de pessoas pelo serviço de psicologia, mas a gente também tem que olhar para os modelos do passado para servirem de base para os nossos estudos, para a nossa formação, mas a gente tem que olhar para o futuro, para as tendências, para as coisas que estão se modificando. A gente vive numa era digital, a gente vive numa nova sociedade com muito mais velocidade, com muito mais informação e também com muitas pressões diferentes, com muitas situações diferentes das que os psicólogos clássicos viveram, daqueles psicólogos que às vezes inclusive são até médicos, né, que a gente estuda, eles vivenciaram, né? Então, por exemplo, a gente tem fatores como a violência urbana, que a gente não tinha numa quantidade tão grande nos séculos anteriores. A gente tem um fator que é um dos fatores mais adoecedores, que é justamente as situações de estresse no trabalho, situações de pressões, de violência moral, de abuso moral, situações de uma grande pressão por metas que têm que ser batidas, que têm que ser cumpridas. Tudo isso vai gerando um adoecimento que vai se acumulando ao longo dos anos, e as pessoas não se conscientizam da importância de cuidar desse emocional, desse fator psicológico, de cuidar da sua saúde mental, e acaba que depois de um tempo são tantas coisas acumuladas que a gente muitas vezes pega pacientes com 10 anos já de problema já que vem se desenvolvendo, né? E esse paciente ele chega pra gente querendo uma solução rápida, querendo uma solução que é como um comprimido, e ele muitas vezes já tomou o comprimido lá no modelo anterior, na psiquiatria, mas não resolveu. E aí ele espera que a gente, como psicólogos, a gente ofereça essa solução rápida para eles. Vocês sabem, vocês estudam isso também, como eu estudei na época de vocês, na época que eu estava cursando a faculdade, que não existe essa solução rápida, mágica, né? Mas é importante também a gente saber que não é só eu querer oferecer o meu serviço do jeito que eu acho que é certo e querer que o cliente aceite ele sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de pergunta do tipo, será que é realmente assim que deveria que ser, né? Por exemplo, um dos fatores que é um grande causador de problemas, de dúvidas nos acompanhamentos psicológicos, é que muitas vezes o psicólogo tem aquele modelo clássico de que o cliente deve chegar para ele e ele deve ficar calado, apenas ouvindo o que o paciente tem a dizer, né? É grande a quantidade de pessoas que eu recebo que diz para mim assim, olha, para mim eu não gostei do terapeuta anterior, porque eu cheguei lá, comecei a explicar a situação que eu estava vivenciando e ele ficou calado, ela ficou calada, e aí quer dizer, não surge nenhum tipo de empatia, não surge nenhum tipo de conexão, de rapport entre o profissional e o cliente que está ali na sua frente, né? É muito importante que a gente entenda que o nosso público ele não é um público letrado, como o público europeu, não é um público que está antenado a todas as tendências científicas, a todas as tendências
culturais, né? Muitas vezes é um público que tem um grande acesso à tecnologia, né? Todos têm acesso ao celular, ao tablet, à internet, mas muitas vezes não têm acesso a ter um aprofundamento nessa questão cultural, né? Às vezes até tem uma faculdade, mas não tem a compreensão do que é a psicologia, de como funciona um processo de psicoterapia, como talvez muitos dos pacientes e clientes dos nossos professores ou dos nossos mentores intelectuais, né, os clássicos da psicologia, muitos deles tinham esses pacientes letrados, eles já chegavam lá sabendo como funcionava esse processo. Então eu quero dizer para vocês que é muito importante você explicar para o cliente o que é o processo psicoterapêutico. Claro, você vai utilizar dentro das suas possibilidades uma parte do tempo, não pode tomar todo o tempo da sessão você falando, mas você vai tirar, por exemplo, de uma sessão de 50 minutos, de 30 minutos, você vai tirar 5 minutos para poder fazer isso, explicar um pouquinho para que serve a psicoterapia, explicar um pouquinho o que é que ele, paciente, está fazendo ali. Uma coisa que mudou muito também é que quando eu era estudante igual a vocês, existia uma briga entre os médicos e os psicólogos muito grande. Algo do tipo, a medicina resolve tudo e a psicologia, ela meio que não serve para nada, quase que como um charlatanismo, uma coisa que estava surgindo que ninguém entendia, né? E uma coisa que eu percebo hoje como profissional é que essa disputa absolutamente, ela praticamente não existe mais, né? Pelo contrário, a quantidade de demanda, a quantidade de pessoas que são encaminhadas todos os dias, muitas vezes até sem necessidade para um psicólogo, é muito grande. Então, o que é que acontece? O médico, muitas vezes o dermatologista, muitas vezes a ginecologista, muitas vezes o pediatra, ele encaminha a pessoa para um psicólogo sem nem muitas vezes saber, e é claro, né, papel dele saber, e muitas vezes com casos que não são casos para o psicólogo realmente atender, né? E aí é nosso papel também orientar o cliente nesse sentido, e não simplesmente fazer, como alguns profissionais infelizmente fazem, fazer o desligamento e dizer que aquilo ali não é demanda psicológica e que ele vá para casa. Então fica o médico dizendo que precisa, o psicólogo diz que não precisa. E aí como é que esse paciente sai? Qual será a visão que esse paciente leva, esse cliente vai levar do processo da psicoterapia, do papel do psicólogo, né? Então é importante a gente entender que além da psicologia clínica, a gente está aqui para fazer também uma psicoeducação, a gente está aqui seja na clínica, seja nas instituições que a gente trabalha, para fazer outros tipos de intervenções, de abordagens, que tem o papel de disseminar a importância da psicologia. Muitas vezes você vai estar diante de um paciente ou de uma situação, talvez diante de um estudante, como eu estou hoje aqui diante de vocês, diante de um estudante que não precisa da psicologia, mas você vai dizer, olha, a psicoterapia ela serve para isso, ela serve para te ajudar, num sentido clássico, a cuidar dos teus traumas, das tuas questões com o passado, mas ela pode servir também para você olhar para o futuro, para você construir uma nova visão da sua personalidade, da sua vida, o que é que você quer para você, como é que você está com a sua família, como é que você está com seus relacionamentos, com seus amigos, amigas. Então, qual é a ideia que eu estou querendo passar para vocês? É que de uma maneira sutil você pode, através de uma abordagem simples como essa, fazer com que mais pessoas se engajem nos processos psicológicos que vocês vão estar, digamos assim, à frente, que elas entendam melhor, e mesmo que naquele momento aquela pessoa não precise, ela vai voltar depois e vai, no momento que ela precisar, identificar, poxa vida, eu fui bem atendido por aquela pessoa, aquele psicólogo, aquela psicóloga. Então ela vai ter o desejo de voltar para você, diferente de muitos pacientes que chegam para mim dizendo, olha, eu já estava pensando em desistir, porque eu já passei por já passei por 2, já passei por 3 profissionais e nenhum deles me explicou para que é que serve, o que é que eu estou fazendo aqui, nenhum deles fez resultado, fez diferença nenhuma da minha vida, eles me obrigam aqui a contar a minha vida e eu não vejo resultado nenhum em estar contando a minha vida para eles, não vi mudança nenhuma. E aí qual é a ideia? Você conduzir o paciente até o momento em que a clínica psicológica de verdade acontece. Então você explica para que é que serve, você faz uma psicoeducação de quais são os resultados, né, que não são imediatos, mas que ao longo do tempo eles vão melhorando, né? Uma metáfora que eu utilizo sempre é dizer assim, imagina uma pessoa que precisa de um processo de fisioterapia, né? Diferente daquele médico que você vai uma vez por semestre ou uma vez por ano, a gente sabe que quando uma pessoa precisa da fisioterapia, ela está com um problema que ela vai fazer várias sessões
e ao longo dessas várias sessões essa pessoa ela vai melhorando aos poucos, né? Então o processo da psicoterapia ele é semelhante, mas a fisioterapia ela vai atuar na parte mais física, enquanto que a psicoterapia vai trabalhar. Aí vocês vão trazendo aquilo que é a demanda da pessoa, né? Muitas vezes é uma dificuldade de relacionamento, muitas vezes é uma dificuldade emocional, muitas vezes é uma dificuldade com alguma situação financeira, situação profissional. Então você vai dizer para essa pessoa para que serve, o que faz a psicoterapia. E aí essa pessoa vai se engajar com muito mais confiança, ela vai confiar muito mais em você, ela vai ter muito mais confiança no processo da psicoterapia. E mesmo que por algum motivo, porque ela não tenha condições de continuar pagando, porque ela sente que não tem mais necessidade, demanda psicológica, mesmo que por algum motivo ela saia, ela mudou de cidade, ela arrumou um emprego e não tem mais aquele horário livre de manhã, mesmo que qualquer coisa desse tipo aconteça, ela vai ter sempre você como uma referência de profissional. Então, seu atendimento tem que ser o melhor atendimento, um atendimento de excelência, um atendimento de qualidade, um atendimento onde você interage, independente da sua abordagem, você interage com essa pessoa, você explica para ela o que é que você está fazendo ali, o que é que ela está fazendo ali, que muitas vezes o paciente não sabe, por que o médico encaminhou ele, por que a escola pediu para eu levar meu filho lá nesse tal de psicólogo, de psicóloga, né? Então você precisa explicar, precisa educar as pessoas, e eu acredito que assim a gente vai fazer uma profissão melhor para todos nós e a gente vai fazer com que a psicologia seja muito melhor compreendida e valorizada pela sociedade. Um outro ponto importante é que a clínica contemporânea ela está mudando na sua estrutura também, né? Como eu disse para vocês, esse modelo da ANS é um modelo de 30 minutos, né? E ele é baseado num modelo terapêutico que é o da psicoterapia breve, é um modelo de psicoterapia que tem crescido bastante. Eu recomendo vocês a pelo menos estudarem um pouquinho, terem alguma noção, mas o que é que eu quero propor aqui? É que quando a gente fala de clínica social, é importante a gente entender. O modelo da clínica social ele tem que ser um modelo um pouco aí diferenciado, né, desse modelo da clínica tradicional, da clínica clássica, né? Você pode ter várias formas de você sustentar a sua clínica social, mas a ideia é que tem que ser importante aqui que a sua clínica como um todo, ou então sua atuação como profissional como um todo, ela tem que ser sustentável, né? Então, ou você tem um emprego, por exemplo, numa instituição, numa organização, numa escola, e você sustenta a sua clínica a partir disso, inclusive uma interação aí social, né? Ou você realmente vai ter uma forma de fazer com que a clínica particular e a clínica social elas interajam entre si de modo que uma consiga dar conta, uma consiga sustentar a outra, né? Eu já trabalhei em vários projetos de clínicas sociais, clínicas que fazem atendimentos a baixo custo, então eu vivenciei vários modelos diferentes e eu também já trabalhei com uma coisa assim que foi importante, não sei se vocês vão chegar a trabalhar com isso, mas que é a ideia do trabalho voluntário. É interessante também, mas o trabalho voluntário, o que é que acontece? Acontece esse ponto que é você não ter, às vezes, nenhum tipo de troca entre você profissional e a pessoa que está ali, né? Então, vocês vão ver que para vocês mesmos se valorizarem como profissionais, para vocês terem essa interação da psicologia como realmente um serviço e não como algo que a pessoa simplesmente vai ali receber sei lá, uma ajuda social, né? Vocês têm que ter algum tipo de troca com esse paciente sim, né? E é importante que essa troca não deixe vocês numa situação de demanda financeira maior do que quando vocês começaram, né? Então é importante que tenha uma sustentabilidade, né? Então alguns exemplos, olha só, imagina que você se dispõe a atender alguns horários, vamos supor que você tem 3 turnos disponíveis para atendimento psicoterapêutico, né? 2 desses turnos você poderia fazer sua psicoterapia tradicional e um desses turnos você poderia colocar à disposição, por exemplo, da clínica social. Vamos imaginar um turno de umas 4 horas, por exemplo. O modelo da clínica clássica, ele diz que a gente tem que atender 4 pessoas, são 4 horas, né? Imagina que você abre uma clínica social nesse modelo da ANS, Agência Nacional de Saúde, né? O que é que você vai fazer? Você vai atender as pessoas em 30 minutos, e aí você vai fazer 8 atendimentos, né? Você tem uma quantidade de pessoas bem maior, e qual é o ponto aqui que é importante também? É que isso faz com que, claro, nos primeiros momentos, quando você abrir, talvez não tenha exatamente essas 8 pessoas lá
lhe procurando, né? Mas com o tempo você vai ter, toda semana você vai ter uma experiência profissional na qual você vai crescendo como pessoa, crescendo como profissional, tendo novas experiências, tendo uma consciência de como é que está, por exemplo, a sua cidade, como é que está a saúde mental. De certa forma, eu acredito que a nossa cidade é um espelho do nosso país, né? Questões que envolvem o todo do nosso país acabam se refletindo muitas vezes na clínica ali individual também, né? Então, o que é que acontece? Você aprende muito mais, você passa a ter mais confiança em você como profissional, porque você está atendendo uma quantidade ali grande de pessoas. Então, qual é a ideia que eu estou tentando passar para vocês? Disponibilizem um horário, disponibilizem um turno de vocês, uma terça à tarde, uma quinta à noite, um sábado à tarde, um sábado de manhã. Disponibilizem um turno de vocês para fazer um atendimento social, né? Um outro ponto que é importante é que vocês façam parcerias entre vocês para que todos cresçam juntos. É claro que isso não é uma coisa exatamente tão fácil de dizer, simplesmente se junte uma pessoa com outra, né? Mas a ideia é assim, se você trabalhar como um profissional sozinho numa clínica, procurar uma clínica, você vai ter muito menos visibilidade do que se você tiver contato com colegas, se você participar de grupos, se você fizer palestras como eu estou fazendo aqui com vocês agora, se vocês tiverem uma interação diferente com os vários meios no qual vocês, digamos assim, interagem, né? Então a gente tem que interagir, né? Aquela ideia do psicólogo que não aparece, que fica sempre ali por detrás da sua pranchetinha anotando o que o cliente diz, que não tem nenhum tipo de inserção nas redes sociais. Eu acredito que esse modelo também está ficando ultrapassado, né? É importante a gente pensar que é importante a gente ter uma interação maior com as pessoas, nas diversas formas, né? Então, se juntem entre vocês, criem clínicas, criem salas, partilhem salas entre vocês. Uma ideia muito importante, que é uma ideia que eu tenho utilizado na minha vida como profissional, e inclusive estou me associando a um espaço agora, é a ideia do coworking, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, quando a gente é profissional, a gente tem a possibilidade de ir para uma clínica, por exemplo, que já existe, né? E a gente aluga um turno. Vamos supor, eu vou alugar aquele turno da terça à tarde, né? E aí o que é que acontece se eu alugar aquele turno da terça à tarde? Se o meu cliente não puder ir na terça à tarde e só puder ir na sexta à noite, eu vou ficar sem atender, porque afinal de contas eu aluguei um horário e eu não tenho aquele outro horário da sexta à noite disponível, né? Como é que funciona o modelo do coworking? A princípio, o plano mais básico do coworking é você alugar por hora. Então, naquela hora que o seu paciente solicitar e você tem livre, você entra em contato com o coworking e se aquele horário estiver disponível naquela semana, você vai atender o seu paciente. Então, você combina muito melhor o preço, você combina com o espaço do coworking também um valor que fica justo para você e você vai ter um funcionamento muito melhor, muito mais prático da sua clínica, digamos assim, funcionando, né? O coworking, ele começou a partir do pessoal da administração, a partir do pessoal do direito, e ele está chegando agora ainda, né, no pessoal da terapia, no pessoal da psicologia, no pessoal da fono, da TO. Então é uma coisa nova, é uma tendência para o futuro. Mas eu só estou falando de coworking aqui na cidade de vocês, porque eu já vi que tem 1 ou 2 espaços na cidade de vocês que oferecem a possibilidade do coworking também, né? Eu tive o cuidado de pesquisar para não falar de uma coisa e depois vocês procurarem na internet e não ter na cidade de vocês, mas tem, né? Então o que é que eu quero dizer? É possível também que vocês, se tiver algum de vocês aqui que tem já um pouquinho aí de capital disponível, que tem a possibilidade de começar com um espaço, que vocês também pensem nesse tipo de possibilidade. Eu vejo lá em Fortaleza acontecer muito isso, colegas que alugam salas e querem colocar essas salas para serem alugadas por turnos, querem sublocar turnos. E acontece que tem uma grande demanda de salas paradas, uma grande quantidade de salas paradas, muitas pessoas precisando trabalhar e aí a gente não se encontra, né? Porque o que é que está acontecendo? Porque muitas vezes a pessoa vai pedir R$300 por um turno desse, vai pedir R$500 por um turno desse, enquanto tem um espaço de coworking na cidade que cobra R$50 por uma hora, que cobra R$30, R$40 por uma hora, né? Então eu estou apresentando esses modelos para vocês, primeiro para que vocês como profissionais não façam uma adesão cega a esse tipo de modelo, que é um modelo que está ficando ultrapassado. Segundo, para vocês que são futuros empreendedores, eu tenho certeza que vários de vocês aqui vão ter suas salas, vão ter seus espaços, vão se juntar às clínicas,
que vocês também solicitem desses espaços, conversem com esses espaços para que esse tipo de modelo seja adotado, que acaba sendo muito melhor para vocês, acaba sendo justo para o espaço e acaba sendo também a possibilidade de você oferecer um preço melhor, um preço realmente realizável, acessível para o seu cliente também, né? Outro ponto aí que tem a ver com que é uma certa tendência do futuro é a ideia dos meios de comunicação à distância, né? É um ponto muito sensível, a gente tem que ter muito cuidado ao falar de meios de comunicação à distância, porque tudo isso tem que ter regulamentação, né? Mas hoje em dia já começaram a surgir terapeutas, psicólogos, profissionais que fazem atendimentos via online, via Skype, via Messenger, via WhatsApp, via esses vários aplicativos de comunicação através do vídeo, né? E se hoje tem gente aqui que ainda vai ter resistência para esses meios de comunicação, tenho certeza que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, esses meios de comunicação vão ter uma demanda, uma quantidade, uma expressividade de mercado muito maior do que o que eles têm hoje em dia. Então o que eu estou falando aqui não é uma questão da gente querer discutir se a gente aceita isso ou não é uma questão da gente discutir se a gente acha isso legal ou não. É uma questão que já está aí, já está crescendo muito. Cresceu muito desses 4 anos para cá que eu me formei, até esse momento que eu estou aqui hoje falando com vocês. Então é uma coisa que é inquestionável, daqui a 10 anos vai ser grande a quantidade de pessoas que vai estar fazendo, vai estar preferindo esse atendimento online, onde a pessoa pode realmente fazer esse atendimento a partir ou da sua casa ou de um outro local tranquilo e estar conversando com um profissional que ela considera melhor, que ela considera que tem uma formação melhor, às vezes de um outro local, por exemplo, de uma outra cidade, de um outro país. A gente sabe que tem brasileiros aí, né, morando em vários países. Então, assim, essas pessoas que têm já essa abertura para esse tipo de comunicação acaba acaba empreendendo por esse tipo também digamos assim, de novas abordagens de trabalho, né? Outro ponto importante, o ensino à distância, né? Vocês todos aqui são alunos, né, de uma faculdade presencial, e isso é uma coisa que está mudando muito, né? Eu mesmo me surpreendo com muitas das pessoas que eu atendia. Por exemplo, eu atendi uma moça de 14 anos, que hoje ela está fazendo seus 17, 18 anos e entrou na faculdade, né? E a faculdade dela é à distância, né? E aí a gente fica com aqueles questionamentos, com aquelas crenças de como será que é a formação nesse modelo, como será que funciona, será que funciona realmente, né? E aí o meu ponto aqui não é discutir se realmente funciona ou não, o meu ponto aqui é falar para vocês que é uma nova sociedade que está surgindo, é uma revolução nesse sentido das comunicações que está acontecendo. E a psicologia, ela tem a escolha de olhar para trás e querer funcionar como esses modelos do passado, ou olhar para o futuro e tentar, não é nem se adaptar, mas tentar dialogar e procurar uma forma de fazer clínica, de fazer os nossos atendimentos, utilizando também, não se deixando ser simplesmente atropelado por esses novos meios de comunicação, por esses novos meios de educação, de interação, enfim. O que eu quero passar aqui para vocês é que está mudando muito rápido tudo isso, muda muito de um ano para o outro, muda muito de 4, 5 anos para cada 4 ou 5 anos, né? E mudou muito, assim, a psicologia do modo como ela é feita hoje, ela é muito diferente de quando eu entrei, né? Se tem alguém aqui que está entrando, está nos semestres iniciais de psicologia, podem ter certeza, quando vocês se formarem já vai ser outra realidade, 5 anos depois já vai ser outra realidade, né? E isso vai mudando de uma forma assim que muitas vezes se a gente tiver uma cabeça muito fechada, a gente vai estar batendo contra essa cabeça na parede, né? Metaforicamente, e a ideia é que a gente vai ter dificuldades como profissional, né? Eu também não quero pregar aqui que vocês têm que fazer tudo, têm que fazer qualquer tipo de coisa para conseguir clientes, para fazer atendimento psicológico. Não é isso. É preciso que a gente tenha uma estrutura ética, é preciso que a gente tenha uma estrutura baseada também nas abordagens, nos modelos psicológicos que têm o seu funcionamento aprovado, certificado, mas esses modelos também vão mudando o tempo todo, vão surgindo novos modelos, né? Então, assim, é importante a gente também muitas vezes diferenciar o serviço da psicologia de várias outras coisas que vão surgindo e coisas que podem ser usadas junto com a psicologia, coisas que não podem ser usadas, tem toda essa discussão que a gente pode fazer também, tá?
Mas enfim, saibam que na cidade de vocês, saibam que na nossa realidade, no nosso estado, na nossa região do país, é muito grande a demanda de pessoas que precisam de atendimento psicológico, né? É muito grande também a quantidade de pessoas que têm acesso, às vezes, a um celular, né? Mas muitas vezes não compreende a importância de um atendimento psicológico, não entende como aquele atendimento psicológico vai gerar um resultado realmente efetivo, realmente eficaz para suas vidas, né? E isso é também uma questão aí de a gente aprender a empreender, aprender a vender o nosso negócio, aprender a comunicar para as pessoas a importância daquilo que a gente está fazendo, que é tão importante quanto os celulares que a gente está utilizando, é tão importante quanto o médico, que às vezes a gente faz um sacrifício e consegue pagar ali uma consulta de 300, de 400, de 500 reais, a gente também poderia estar utilizando esse valor para pagar. Aí vem o ponto também interessante aqui, né? Você poderia pagar com esse valor, sei lá, um mês de terapia, ou então 2 meses no projeto da clínica social, 3 meses no projeto da clínica social, né? E aí um ponto importante também que eu preciso passar para vocês é que outra coisa que faz parte do modelo clássico de psicologia que está mudando muito é aquela ideia da pessoa começar com um terapeuta e ela toda semana ter o seu atendimento e durante 10 anos, durante 15 anos, durante 20 anos ela frequentar aquele atendimento sempre com aquele mesmo terapeuta. Eu não sei como era na verdade 100 anos atrás, se esse modelo um dia realmente funcionou, né? Mas o fato é que a gente vê esse modelo nos livros e a gente quer acreditar quando a gente se forma que esse é o modelo que a coisa funciona. Infelizmente não é, tá? Muitas vezes você começa um atendimento com um paciente e ele faz, por exemplo, sei lá, 4 sessões, 2 sessões, 3 sessões, 7 sessões, 15 sessões. É muito difícil, né? Por exemplo, lá nessa instituição de saúde que eu trabalho, a gente tem um limite anual, que é dado também nessas regras com a ANS, de 18 sessões por ano, né? Muitas vezes quando eu digo para a pessoa, você tem um limite de 18 sessões por ano, a pessoa se assusta e diz, nossa, mas só isso? Mas é incrível como é pequena a quantidade de pessoas que realmente chega a utilizar essas 18 sessões. Muitas vezes é um ciclo ali que a pessoa faz de umas 4 sessões, 6 sessões, 8 sessões. Então é muito importante vocês terem essa mentalidade, que aquela pessoa que sentou na sua frente para procurar um atendimento psicológico, ela não quer ouvir de você e ela vai sair, ela não vai se engajar no processo com você se você disser para ela que ela vai ficar ali com você enquanto, sei lá, não tem prazo para terminar. Senta, começa, vai me pagando toda semana os teus 100 reais, teus 150 reais, teus 200 reais, teus 180 reais e não tem prazo, eu não posso te prometer nada, né? É importante que você tenha uma estrutura, né? Eu vou dar uma sugestão para vocês, que é o que vários profissionais têm feito, é o que eu tenho feito também, mas eu oferecer para a pessoa a ideia de um pacote. O que é que seria um pacote? A pessoa combina previamente com você a ideia de que ela vai fazer, por exemplo, 4 sessões, ou então a pessoa combina previamente 12 sessões, do jeito que você vê ali que funciona melhor para aquela realidade daquela pessoa. E é muito importante vocês, como profissionais, entenderem que às vezes aquela pessoa ali, tudo bem, é ruim, ela precisava mais do que 4 sessões. É ruim ela fazer só 4 sessões e deixar o processo. Mas muitas vezes essas 4 sessões elas podem ser melhores do que ela nunca ter acompanhamento psicológico nenhum, porque ela foi avaliar um dia como é que funciona a psicologia e ela descobriu que precisava pagar 180 reais toda semana para o resto da vida dela. E ela disse, eu não tenho condições de fazer isso, eu não vou fazer isso, né? E eu acho que talvez não sei se nenhum de nós, mas a maior parte de nós aqui teria condições também de se propor a um financiamento desses, né? Então ofereçam essa ideia para o cliente, olha, tem começo, meio e fim. Você faz comigo 4 sessões, isso é um pacote. Você faz comigo 12 sessões, isso é um pacote. Se você sentir necessidade, a gente renova, a gente faz um outro pacote, a gente começa um novo ciclo, né? E aí, é claro, dentro dos nossos modelos clássicos, a gente vai entender que sempre o cliente está circulando em torno daqueles vários temas, né? E, na verdade, a psicoterapia era para durar, ela é para durar a vida toda. E aí vem o papel da psicoeducação, né? De vocês dizerem para ele, olha, a psicoterapia, ela trabalha com um processo contínuo de crescimento. Você pode chamar de desenvolvimento pessoal, você pode chamar de autoconhecimento,
você pode chamar de tendência atualizante, enfim, né?